Ela só queria pedir um aumento, mas o milionário apareceu molhado saindo do chuveiro. E tudo mudou. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre. Marina Santos abriu os olhos no pequeno quarto que dividia com a avó Conceição na casa de 2 cômodos em Cidade Tiradentes. O cheiro de café passado na cozinha já anunciava que Dona Conceição estava acordada, preparando o café da manhã antes de sair para o trabalho como porteira de um prédio no centro da cidade. "Bom dia, vó", murmurou Marina, arrastando os pés descalços pelo chão frio até a cozinha minúscula. "Bom dia, minha filha. Café tá prontinho. Você vai falar com ele hoje mesmo, né?" Dona Conceição, aos 67 anos, tinha o cabelo grisalho sempre bem preso e as mãos calejadas de uma vida inteira de trabalho. Seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de preocupação e orgulho ao olhar para a neta. Marina suspirou, pegando a caneca de café e sentando na cadeira de plástico ao lado da mesa pequena. "Vou tentar, vó, mas sabe como é? Ele mal me olha na cara. Para ele, eu sou só mais uma funcionária." "Marina Santos, você escuta bem o que eu vou te falar." A voz de Dona Conceição ganhou aquele tom firme que Marina conhecia desde criança. "Você trabalha feito uma condenada naquela casa há 2 anos. Chega lá às 7 da manhã, sai às 5 da tarde, e aquela casa brilha que nem espelho. Se ele não reconhece seu valor, o problema é dele, não seu." Marina sabia que a avó tinha razão. Desde os 21 anos, quando conseguiu o emprego através de uma agência de limpeza, ela se dedicava completamente ao trabalho na cobertura do empresário Eduardo Mendes. A rotina era sempre a mesma: pegar 2 ônibus para chegar no bairro nobre de Moema, subir até o 25º andar do prédio luxuoso e passar 8 horas cuidando de cada detalhe daquele apartamento de 300 metros quadrados. "Eu sei, vó. É só que é difícil. Ele tem um mundo completamente diferente do nosso. Às vezes fico me perguntando se ele sequer sabe meu nome completo." Marina tomou o último gole do café e se levantou. "Mas hoje eu vou falar. Preciso desse aumento. Com seu remédio ficando mais caro e a conta de luz aumentando. Não se preocupa comigo, menina, você já faz demais." Dona Conceição se aproximou e alisou o cabelo castanho da neta. "Só não baixa a cabeça para ninguém, tá ouvindo? Você é uma moça trabalhadora, honesta e inteligente. Vale muito mais do que pensa." Marina abraçou a avó rapidamente antes de correr para o banheiro. Tomou um banho rápido, vestiu o uniforme simples, calça jeans escura e blusa branca, e prendeu os cabelos em um coque. No espelho pequeno e manchado, observou o próprio reflexo. Aos 23 anos, tinha traços delicados, olhos castanhos expressivos e uma beleza natural que ela mesma não conseguia enxergar completamente. O trajeto até Moema levava 1h30. 2 ônibus lotados, onde Marina aproveitava para estudar administração em um curso técnico noturno que fazia 3 vezes por semana. Hoje, porém, não conseguia se concentrar nos livros. A conversa que planejava ter com Eduardo Mendes ocupava todos os seus pensamentos. Chegando ao prédio às 7 em ponto, cumprimentou seu José, o porteiro, que sempre a tratava com carinho. "Bom dia, Marininha. Como está a Dona Conceição?" "Bom dia, seu José. Ela está bem, obrigada por perguntar." Marina sorriu genuinamente. Gostava da atenção do homem mais velho, que a tratava como uma filha. No elevador, enquanto subia até a cobertura, Marina ensaiou mentalmente as palavras que diria. "Seu Eduardo, eu gostaria de conversar sobre meu salário." Não, muito direto. "Seu Eduardo, será que poderíamos conversar quando o senhor tiver um tempo?" "Melhor assim." A chave girou na fechadura da porta de entrada da cobertura. O apartamento estava silencioso, como sempre nesse horário. Eduardo geralmente saía para correr no Ibirapuera bem cedo e só voltava por volta das 8h30 para tomar café antes de ir ao escritório. Marina começou a rotina de sempre: abrir as cortinas do living amplo, com vista panorâmica da cidade que ainda acordava, arrumar os jornais na mesa de centro, verificar se havia louça na máquina de lavar. Tudo estava em ordem, como sempre deixava na véspera. Enquanto organizava os livros na estante da biblioteca, Marina se permitiu sonhar por um momento. Com um aumento de R$ 300, poderia ajudar mais nas despesas de casa, talvez até começar uma faculdade particular. Sabia que tinha potencial para mais do que apenas limpar casas, mas as oportunidades pareciam sempre distantes para alguém de sua origem.
O som da chave na fechadura a trouxe de volta à realidade. Eduardo havia voltado da corrida. Eduardo Mendes entrou na cobertura com a respiração ainda acelerada pela corrida matinal. Aos 35 anos, mantinha o físico atlético através de exercícios regulares e uma disciplina férrea com a alimentação. Cumprimentou Marina com um aceno rápido, como fazia todos os dias, e seguiu direto para o quarto. "Bom dia, seu Eduardo", respondeu Marina, como sempre fazia, mesmo sabendo que ele provavelmente não a ouviria. Marina continuou com suas tarefas, aguardando o momento certo para abordar o assunto do aumento. Sabia que Eduardo tomaria banho, se arrumaria, tomaria café rapidamente e sairia para o escritório por volta das 9h30. Seria nessa janela de tempo, durante o café, que tentaria conversar com ele. Enquanto isso, decidiu organizar o escritório dele, um ambiente que sempre a impressionava. As paredes eram cobertas por estantes de livros sobre negócios, economia e arquitetura. A mesa de mogno ocupava o centro da sala, sempre impecável, com apenas um laptop, alguns documentos organizados e uma foto dele com os pais em uma viagem para a Europa. Marina sempre se perguntava sobre a vida pessoal de Eduardo. Nunca via visitas femininas, nunca ouvia conversas românticas ao telefone. Ele parecia viver apenas para o trabalho, saindo cedo e voltando tarde, sempre sério, sempre distante. Às vezes, ela se pegava imaginando se ele era solitário como parecia ser. Eram 8h40, quando Marina terminou de passar aspirador na sala. Eduardo deveria estar saindo do banho a essa altura. Ela se dirigiu à cozinha para preparar uma bandeja com frutas frescas, como sabia que ele gostava de comer no café da manhã, junto com o café expresso que já estava pronto na máquina italiana. Com a bandeja nas mãos, Marina caminhou pelo corredor em direção à sala de jantar. Era o momento perfeito para interceptá-lo quando ele saísse do quarto. Respirou fundo, ensaiando mais uma vez as palavras na mente. Foi então que a porta do quarto se abriu e Eduardo saiu, enrolado apenas em uma toalha na cintura, o cabelo ainda molhado do banho. Marina parou abruptamente, quase deixando a bandeja cair. Por alguns segundos que pareceram eternos, os dois se entreolharam em completo silêncio. Eduardo tinha o torso definido pelos anos de exercícios, a pele ainda úmida do banho quente. Gotas de água escorriam pelo seu peito e braços. Marina sentiu o rosto esquentar e o coração acelerar de uma forma que nunca havia experimentado antes. Seus olhos percorreram involuntariamente o corpo masculino à sua frente antes que ela conseguisse desviar o olhar. Desculpa, eu não sabia que... Marina gaguejou, tentando encontrar palavras enquanto sentia as bochechas queimarem de vergonha. Eduardo, por sua vez, pareceu igualmente surpreso. Pela primeira vez em 2 anos, realmente olhou para Marina. Notou os olhos castanhos arregalados, as bochechas coradas, a forma como ela segurava a bandeja com as mãos trêmulas. Algo em sua expressão de inocência genuína o tocou de uma forma inesperada. "Marina, não precisa se desculpar. Eu que deveria ter mais cuidado", disse Eduardo, sua voz mais suave do que o usual. "Me dá só 1 minuto para me vestir?" Marina apenas acenou com a cabeça, ainda incapaz de formar frases completas. Eduardo voltou para o quarto, fechando a porta atrás de si. Marina ficou parada no corredor por alguns segundos, tentando processar o que havia acontecido. Nunca havia visto um homem sem camisa na vida real e certamente nunca havia sentido aquela mistura estranha de nervosismo e calor que agora tomava conta de seu corpo. Quando Eduardo saiu do quarto novamente, agora vestindo calça social e uma camisa branca, Marina já havia se recomposto e estava na sala de jantar, arrumando a bandeja na mesa. "Marina", ele disse, se aproximando da mesa. Havia algo diferente em sua voz, uma gentileza que ela nunca havia notado antes. "Você está bem? Parece meio nervosa." "Estou sim, senhor. É que na verdade, eu queria conversar com o senhor sobre um assunto, se for possível." As palavras saíram em um jato, como se ela tivesse medo de perder a coragem. Eduardo se sentou à mesa e fez um gesto para que ela se sentasse também, o que a surpreendeu completamente. Em 2 anos de trabalho, nunca havia sentado à mesa com ele. "Claro, pode falar. Sobre o que é?" Marina respirou fundo, tentando ignorar a forma como Eduardo a observava atentamente, como se realmente a visse pela primeira vez.
É sobre meu salário, seu Eduardo. Eu trabalho aqui há 2 anos e sempre tentei fazer o melhor trabalho possível. Sei que talvez não seja o momento ideal, mas... Ela pausou, lembrando das palavras da avó. Eu preciso de um aumento. Minha avó está precisando de medicamentos mais caros e com o custo de vida aumentando. Eduardo a observou enquanto ela falava, notando pela primeira vez a determinação em seus olhos, a forma sincera como se expressava. Havia algo refrescante em sua honestidade direta, tão diferente das pessoas com quem estava acostumado a lidar no mundo dos negócios. Marina, posso te fazer uma pergunta? Eduardo se inclinou ligeiramente para a frente. Em 2 anos trabalhando aqui, você alguma vez deixou de fazer alguma coisa que eu pedi? Não, senhor. Alguma vez chegou atrasada? Não, senhor. Alguma vez quebrou algo ou causou algum problema? Não, senhor. Eduardo assentiu lentamente. Então me diga por que você acha que talvez este não seja o momento ideal para pedir um aumento. A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela esperava ter que argumentar, convencer, talvez até ser rejeitada. Não esperava que ele questionasse suas próprias inseguranças. Eu... não sei. Acho que é porque sempre me senti pequena demais para pedir essas coisas. Pela primeira vez desde que o conhecia, Marina viu Eduardo sorrir. Um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão séria. Marina, você tem razão. Merece um aumento. E há tempos. Na verdade, eu deveria ter oferecido antes. Que tal R$ 500 a mais por mês? Marina sentiu as lágrimas se formarem nos olhos. Era mais do que havia sonhado pedir. Muito obrigada, seu Eduardo. Muito obrigada mesmo. E Marina... Ele se levantou pegando o paletó. Pode me chamar só de Eduardo. Seu Eduardo me faz sentir como se tivesse 80 anos. Quando ele saiu para o escritório, Marina ficou sozinha na sala de jantar, ainda processando tudo o que havia acontecido naquela manhã. Algo havia mudado entre eles. Ela podia sentir. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vista e valorizada. Nos dias seguintes ao encontro inesperado, Marina notou que algo havia definitivamente mudado na dinâmica entre ela e Eduardo. Ele começou a cumprimentá-la com mais atenção. Às vezes até perguntava sobre sua avó ou como havia sido sua viagem até ali. Pequenos gestos que, para Marina, significavam o mundo. Bom dia, Marina. Como está a dona Conceição hoje? Eduardo perguntou numa quinta-feira, enquanto tomava seu café expresso na cozinha, em vez de levar para o escritório como era seu costume. Está melhor, obrigada por perguntar. Com o aumento do salário, consegui comprar os remédios que ela precisava. Marina sorriu enquanto organizava a máquina de lavar louças. Ela ficou muito feliz quando contei. Disse que que você é uma pessoa justa. Eduardo observou a correção que ela fez e sorriu ligeiramente. Sua avó te criou sozinha? Sim. Meus pais morreram quando eu tinha 8 anos num acidente de carro. Vovó Conceição me pegou para criar, mesmo ganhando muito pouco como faxineira. Marina pausou, percebendo que estava compartilhando mais do que costumava. Ela sempre falou que educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Por isso eu estudo à noite. Você estuda? Eduardo pareceu genuinamente interessado. O quê? A administração. É um curso técnico, mas é um começo. Marina sentiu as bochechas esquentarem. Sei que não é muito, mas... Marina, não diminua suas conquistas. Trabalhar o dia todo e ainda estudar à noite exige muito mais determinação do que a maioria das pessoas tem. Eduardo terminou o café e se aproximou da bancada onde ela trabalhava. Se precisar sair mais cedo em algum dia por causa dos estudos, pode me avisar. Depois que Eduardo saiu, Marina ficou pensando na conversa. Havia uma sinceridade em suas palavras que a tocava profundamente. Pela primeira vez, alguém além da avó reconhecia seu esforço e a encorajava a continuar. Durante o resto da semana, Marina começou a notar outros detalhes sobre Eduardo, que antes passavam despercebidos, como ele sempre deixava uma xícara de café pela metade quando estava preocupado com alguma coisa, como tamborilava os dedos na mesa quando falava ao telefone sobre negócios, como às vezes ficava na sacada olhando a cidade, com uma expressão distante que sugeria solidão. Na sexta-feira, while Marina organizava a biblioteca, encontrou um livro sobre gestão empresarial aberto sobre a mesa de centro. Curiosa, deu uma olhada nas páginas marcadas
e ficou surpresa ao descobrir que eram conceitos que estava estudando no curso. Achei interessante esse livro, comentou Eduardo, que havia chegado mais cedo do escritório e a encontrou folheando as páginas. Marina se sobressaltou, fechando o livro rapidamente. Desculpa, eu não deveria ter... Marina, relaxa. Eduardo riu baixinho. Você pode pegar qualquer livro que quiser. Na verdade, esse aí é muito bom para quem está estudando administração. Quer levá-lo emprestado? Sério? Os olhos de Marina se iluminaram. Mas deve ser caro. É seu. Considere um investimento na sua educação. Eduardo pegou o livro e colocou nas mãos dela. E se tiver alguma dúvida sobre algum conceito, pode me perguntar. Naquela noite, Marina chegou em casa mais animada do que estava há muito tempo. Encontrou Dona Conceição assistindo novela na sala minúscula e sentou ao seu lado no sofá pequeno. Vó, olha só o que o Eduardo me deu. Marina mostrou o livro com orgulho. Disse que posso perguntar para ele se tiver dúvidas. Dona Conceição observou a neta com atenção. Conhecia Marina há 23 anos e podia ver algo diferente em seus olhos. Um brilho que não estava lá antes. Esse moço está sendo muito gentil com você ultimamente, comentou a avó, com aquele tom que usava quando queria saber mais sobre alguma coisa. É só gentileza, avó. Ele é meu patrão, nada mais. Marina desviou o olhar, mas Dona Conceição não se deixou enganar. Marina, minha filha, você já tem 23 anos. É uma moça bonita, trabalhadora, inteligente. É normal se interessar por alguém. Vó, Marina sentiu o rosto esquentar. Não é nada disso. Somos de mundos completamente diferentes. Ele deve ter namorada, ou pelo menos alguém em mente que seja do nível social dele. E quem disse que seu nível social define seu valor como pessoa? Dona Conceição segurou as mãos da neta. Você não é menos que ninguém, Marina Santos. Lembra disso. Mais tarde, sozinha no quarto, Marina abriu o livro que Eduardo havia lhe dado. Na primeira página, encontrou uma dedicatória escrita à mão com letra elegante. Para Marina, que sua determinação a leve aonde quiser chegar. Eduardo. Ela passou os dedos pelas palavras, sentindo uma emoção estranha crescer no peito. Nunca ninguém havia acreditado tanto nela, além da avó. E pela primeira vez, permitiu-se imaginar como seria se Eduardo a visse não apenas como funcionária, mas como... o quê? Nem ela mesma sabia definir o que estava sentindo. O fim de semana passou voando com Marina, mergulhada no livro que Eduardo havia lhe dado. As explicações eram claras, e ela conseguia relacionar muitos conceitos com situações práticas que observava no dia a dia do apartamento dele, como ele organizava os documentos, como falava ao telefone com fornecedores, como planejava as reuniões. Na segunda-feira, chegou ao trabalho com algumas dúvidas anotadas em um caderno, esperando a oportunidade de conversar com Eduardo sobre elas. Para sua surpresa, ele estava na cozinha preparando 2 cafés quando ela chegou. Bom dia, Marina. Pensei que você poderia querer um café também. Como foi o fim de semana? Bom dia, foi ótimo, obrigada. Marina aceitou a xícara, ainda um pouco surpresa com a gentileza dele. Na verdade, li o livro que você me emprestou e fiquei com algumas dúvidas. Os olhos de Eduardo se iluminaram. Que bom. Vamos sentar na sala, você pode me mostrar. Sentados no sofá da sala de estar, Marina abriu seu caderno e começou a fazer as perguntas que havia anotado. Eduardo respondeu pacientemente, dando exemplos práticos e até desenhando alguns gráficos para explicar melhor os conceitos. Você tem uma compreensão muito boa para alguém que está começando, comentou Eduardo depois de explicar sobre fluxo de caixa. Já pensou em fazer uma faculdade? Penso sempre, mas... Marina hesitou. É caro, e eu não posso parar de trabalhar para estudar durante o dia. Existem faculdades noturnas com bolsas de estudo, e tem o ProUni também. Eduardo se inclinou para a frente, claramente interessado no assunto. Você já pesquisou sobre isso? Um pouco, mas sempre achei que era muito difícil conseguir. Marina, posso te dar uma sugestão? Eduardo pegou um papel e começou a escrever. Vou anotar aqui alguns programas de bolsa e financiamento estudantil. Vale a pena você pesquisar. Quando Eduardo saiu para o escritório, Marina ficou olhando para o papel com os nomes dos programas anotados com a letra dele. Mais uma vez, ele estava a incentivando a crescer, a buscar mais para sua vida.
Era um tipo de apoio que ela só havia recebido da avó. Durante a manhã, while limpava o escritório dele, Marina não conseguiu evitar observar mais detalhes sobre Eduardo. Na mesa, havia uma foto dele com um casal mais velho, provavelmente seus pais, em what parecia ser uma viagem de luxo. Todos pareciam felizes. Mas Marina notou que Eduardo estava um pouco distante dos pais na foto, como se não estivesse completamente confortável. Havia também alguns convites de eventos sociais na agenda dele, jantares beneficentes, inaugurações, festas. Marina se perguntou se ele ia sozinho a esses eventos ou se levava alguém. A curiosidade sobre a vida pessoal dele estava crescendo a cada dia. Por volta do meio-dia, o telefone de Eduardo tocou e Marina atendeu, como sempre fazia quando ele não estava. Alô, residência do Eduardo. Oi, querido. É a mamãe. A voz do outro lado era refinada, com sotaque que Marina identificou como sendo de alguém de classe alta. Ele está aí? Não, senhora. Ele saiu para o escritório. Posso anotar um recado? E quem é você, querida? Voz nova por aí. Marina hesitou por um momento. Eu sou a Marina. Trabalho aqui cuidando da casa. Amo a faxineira nova. Que bom, a anterior não prestava mesmo. Bem, diga para meu filho que preciso falar com ele sobre o jantar de sexta-feira. É importante que ele vá, e dessa vez precisa levar uma acompanhante. Não posso mais aceitar ele aparecendo sozinho nesses eventos. Marina anotou o recado, mas a conversa a deixou com uma sensação estranha. Havia algo na forma como a mãe de Eduardo falava sobre ele que sugeria uma relationship complicada. Quando Eduardo voltou para almoçar, Marina passou o recado fielmente. Minha mãe ligou? Eduardo suspirou deeply. Deixa eu adivinhar. Quer que eu vá no jantar beneficente e leve uma acompanhante adequada, certo? Marina confirmou com um aceno, surpresa com a precisão dele em adivinhar o conteúdo da conversa. Marina, posso te contar algo? Eduardo se sentou na banqueta da cozinha parecendo cansado. Meus pais vivem tentando me empurrar mulheres que eles consideram adequadas para mim. Filhas de sócios, netas de amigos da família. Todas muito educadas, muito ricas e muito vazias. Marina não sabia como responder. Era a primeira vez que Eduardo compartilhava algo tão pessoal com ela. Não que tenha algo errado com elas, ele continuou. É só que não sinto nada. É como se elas falassem uma língua que eu entendo perfeitamente, mas que não me toca de forma alguma. Eduardo olhou diretamente para Marina. Você entende o que estou dizendo? Acho que sim, Marina respondeu baixinho. É como se você estivesse representando um papel que não é realmente você. Exato, Eduardo sorriu, e Marina sentiu o coração acelerar com a intensidade do olhar dele. É exatamente isso. Naquele momento, Marina percebeu que Eduardo não era apenas o empresário bem-sucedido que ela pensava. Ele também se sentia sozinho. Também tinha pressões e expectativas que não sabia como lidar. Havia uma vulnerabilidade nele que a tocava profundamente. E você, Marina? Já teve namorado? A pergunta pegou Marina completamente desprevenida. Ela sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar. Não. Nunca tive tempo para essas coisas. Sempre foi trabalho e estudo, trabalho e estudo. Nunca se interessou por ninguém? Marina hesitou. Como poderia dizer que estava começando a se interessar por ele, que desde o dia em que o viu saindo do chuveiro, não conseguia parar de pensar nele? É complicado, foi tudo que conseguiu responder. Eduardo a observou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar something em sua expressão. Havia uma tensão no ar que nenhum dos dois sabia como lidar. Marina, ele disse finalmente, você gostaria de me ajudar com uma coisa? Claro, o que é? Esse jantar que minha mãe quer que eu vá, você não gostaria de ir comigo? O silêncio que se seguiu à pergunta de Eduardo pareceu durar uma eternidade. Marina o encarou, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Seus olhos se arregalaram e ela sentiu o coração disparar. O quê? Marina gaguejou, certa de que havia entendido errado. O jantar beneficente de sexta-feira. Você gostaria de ir comigo? Eduardo repetiu, sua voz mais suave agora, como se também estivesse nervoso com o próprio convite. Sei que é um pedido estranho, mas você me salvaria de ter que ouvir minha mãe tentando me apresentar para mais uma candidata adequada. Marina se levantou abruptamente da banqueta, suas mãos tremendo ligeiramente. Eduardo, eu não posso. Somos de mundos completamente diferentes.
As pessoas vão pensar, vão falar... Que vão falar o quê, Marina? Eduardo também se levantou dando um passo em sua direção. Que eu escolhi levar uma mulher inteligente, trabalhadora e honesta, em vez de uma dessas socialites vazias que meus pais aprovam. Mas eu não tenho roupa para um evento desses. Não sei me comportar nesses ambientes. Não conheço as pessoas. As palavras saíam atropeladas, revelando todos os medos e inseguranças de Marina. Marina, para! Eduardo colocou as mãos gentilmente em seus ombros, fazendo-a olhar diretamente para ele. Você acha que eu me importo com isso? Você acha que sua roupa ou sua origem definem quem você é? Marina sentiu lágrimas se formarem nos olhos. Mas eles vão me julgar. Vão olhar para mim e saber imediatamente que eu não pertenço àquele lugar. E se souberem? E se julgarem? Eduardo segurou o queixo dela delicadamente, forçando-a a manter o contato visual. Você vai deixar o medo do julgamento dos outros te impedir de viver experiências novas? Por alguns segundos, eles ficaram assim, muito próximos, olhando nos olhos um do outro. Marina podia sentir o calor emanando do corpo de Eduardo. Podia ver os pequenos pontos dourados nos olhos castanhos dele. Algo estava acontecendo entre eles. Algo que ia muito além de uma simples relação de patrão e funcionária. Eu preciso pensar, Marina sussurrou, dando um passo para trás. Claro, sem pressão. Mas, Marina... Eduardo sorriu daquele jeito que a fazia sentir borboletas no estômago. Para mim, você seria a mulher mais bonita do salão. Quando Eduardo saiu para o escritório, Marina ficou parada na cozinha, tentando organizar os pensamentos. Seus sentimentos estavam confusos, misturados. Havia medo, insegurança, mas também uma excitação que ela nunca havia experimentado. Durante o resto do dia, Marina trabalhou no piloto automático, sua mente constantemente voltando para o convite de Eduardo. Parte dela queria dizer sim, queria viver aquela experiência, queria passar uma noite ao lado dele. Mas outra parte, a parte criada pela avó para ser cautelosa e realista, gritava que aquilo era perigoso. Chegando em casa naquela noite, Marina encontrou Dona Conceição na cozinha, preparando o jantar simples de sempre: arroz, feijão e ovo frito. Vó, posso te contar uma coisa? Claro, minha filha. O que foi? Dona Conceição notou imediatamente a expressão perturbada da neta. Marina contou tudo, sobre as conversas com Eduardo, sobre como ele havia mudado com ela, sobre o convite para o jantar. Omitiu apenas a parte sobre como estava se sentindo atraída por ele. Dona Conceição ouviu em silêncio, ocasionalmente balançando a cabeça ou fazendo pequenos sons de compreensão. Quando Marina terminou, a avó se sentou ao lado dela na mesa pequena. Marina, minha filha, esse moço gosta de você. Vó, não é assim. Ele só precisa de uma acompanhante para não ouvir reclamação da mãe. Marina Santos, eu tenho 67 anos e já vi muita coisa nesta vida. A voz de Dona Conceição ganhou aquele tom sábio que Marina respeitava. Homem rico não convida faxineira para evento social só para evitar reclamação de mãe. Ele tem dezenas de mulheres ricas que poderiam servir para isso. Marina sentiu o coração acelerar com as palavras da avó. Mas, vó, e se ele só está se aproveitando? E se for só uma diversão para ele? E se não for? Dona Conceição segurou as mãos da neta. Marina, você vai passar a vida toda com medo de se machucar? Com medo de tentar? É que é tão complicado, vó. Somos de mundos diferentes. Amor não conhece classe social, minha filha. Conheço histórias de gente rica, que se casou com gente pobre e foi feliz, e gente rica que se casou com gente rica e foi infeliz. Dona Conceição sorriu. O que importa é o caráter da pessoa, o coração. E como eu vou saber se posso confiar nele? Você vai sentir aqui. Dona Conceição colocou a mão no peito, e aqui, colocou a mão na testa de Marina. Seu coração e sua cabeça vão te dizer. Naquela noite, Marina ficou acordada até tarde, olhando para o teto do quarto pequeno. As palavras da avó ecoavam em sua mente, misturadas com as lembranças dos momentos que havia compartilhado com Eduardo nos últimos dias. Lembrou-se da forma como ele a havia olhado quando disse que ela seria a mulher mais bonita do salão. Havia sinceridade naqueles olhos, uma ternura que ela nunca havia visto antes. Lembrou-se também de como ele havia se preocupado com seus estudos, como havia respeitado suas opiniões durante as conversas sobre administração.
Talvez Dona Conceição estivesse certa. Talvez Eduardo realmente gostasse dela. E talvez fosse hora de Marina parar de ter tanto medo e permitir-se sentir o que estava crescendo em seu coração. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma determinação que a surpreendeu. Durante toda a viagem até Moema, ensaiou as palavras que diria para Eduardo. Havia tomado uma decisão durante a madrugada, depois de muito pensar nas palavras da avó. Eduardo estava na academia particular do prédio quando ela chegou. Algo incomum, já que geralmente corria no parque. Marina aproveitou o tempo para organizar a casa e tentar acalmar os nervos. Às 9 horas, ele chegou na cobertura, suado e com uma expressão que misturava surpresa e ansiedade ao vê-la. Bom dia, Marina. Dormi mal ontem, pensando que talvez tenha te pressionado com aquele convite. Eduardo foi direto ao ponto, sem rodeios. Se você não quiser ir, eu entendo completamente. Eduardo, eu quero ir. As palavras saíram mais firmes do que Marina esperava. Ele parou no meio da sala, olhando para ela com uma expressão que misturava surpresa e alegria. Sério? Sério, mas com algumas condições. Marina respirou fundo, lembrando-se dos conselhos da avó sobre não se diminuir. Primeiro, eu preciso de um vestido adequado, e não posso pagar por um. Segundo, preciso saber exatamente o que esperar desse evento, quem vai estar lá, como devo me comportar. E terceiro, ela hesitou por um momento. Eu quero que você seja honesto comigo sobre o que isso significa para você. Eduardo sorriu, daquele jeito que fazia o coração de Marina acelerar. Primeiro, não se preocupe com o vestido. Posso resolver isso. Segundo, vou te contar tudo sobre o evento e as pessoas que vão estar lá. E terceiro, ele se aproximou dela. Isso significa que eu quero passar aquela noite com uma pessoa que realmente me importa, e não com mais uma dessas mulheres que meus pais escolhem para mim. E depois do evento, o que acontece depois? Marina precisava saber, precisava entender se aquilo era apenas uma noite ou se havia possibilidade de algo mais. Eduardo ficou em silêncio por um momento, como se também estivesse tentando entender seus próprios sentimentos. Marina, vou ser honesto. Não sei. Isso tudo é novo para mim também. Nunca me senti assim com ninguém antes. Ele passou a mão pelos cabelos, em um gesto que Marina estava aprendendo a reconhecer como sinal de nervosismo. O que sei é que nos últimos dias você é a primeira coisa em que penso quando acordo e a última quando vou dormir. O coração de Marina disparou com essas palavras. Era exatamente como ela se sentia também. Mas, Eduardo, precisamos ser realistas. Sua família nunca vai me aceitar. Seus amigos vão me julgar. Que eu não sei se estou preparada para enfrentar tudo isso. Marina, olha para mim. Eduardo se aproximou mais, pegando as mãos dela. Não estou pedindo para você enfrentar minha família ou meus amigos. Estou pedindo uma chance de te conhecer melhor, de você me conhecer melhor. Uma noite sem pressão, sem expectativas, além de nos divertirmos juntos. Marina olhou para as mãos dele, segurando as suas. Eram mãos macias, cuidadas, tão diferentes das suas próprias mãos, calejadas pelo trabalho. Mas havia gentileza no toque dele, um carinho que a fazia sentir-se especial. Está bem, ela disse finalmente. Vamos tentar. O sorriso de Eduardo foi radiante. Sério? Você vai? Vou. Mas se eu fizer algo errado, se eu não souber como me comportar... Marina, para de se preocupar com isso, Eduardo interrompeu. Você vai ser perfeita porque você é você. Durante o resto da manhã, Eduardo cancelou todas as reuniões e se dedicou a explicar para Marina sobre o evento. Era um jantar beneficente para uma ONG que cuidava de crianças carentes, algo que fez Marina se sentir mais confortável, sabendo que era para uma boa causa. Vai ter umas 200 pessoas, a maioria empresários e suas esposas. Muita gente do meu círculo social, alguns políticos, artistas. Eduardo mostrou fotos do evento do ano anterior no tablet. É formal, mas não é nada muito assustador. Basicamente, as pessoas vão comer, beber, fazer discursos sobre a importância da caridade e dançar um pouco. Dançar? Marina arregalou os olhos. Eduardo, eu não sei dançar essas danças de gente rica. Eduardo riu. Marina, é só dança de salão básica. E mesmo se você não souber, eu te ensino. Na verdade, ele teve uma ideia. Que tal se eu te ensinar agora? Antes que Marina pudesse protestar,
Eduardo já estava ligando o som e colocando uma música clássica suave. Ele estendeu a mão para ela com uma reverência exagerada que a fez rir. Sua primeira lição de dança de salão, senhorita Marina. Marina hesitou por um momento antes de aceitar a mão dele, quando Eduardo a puxou para perto, colocando uma mão em sua cintura e segurando a outra mão dela. Marina sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo inteiro. Relaxa, Eduardo sussurrou, perto do ouvido dela. É só seguir meus passos. Eles começaram a se mover lentamente pela sala, Eduardo guiando Marina com movimentos suaves e pacientes. Inicialmente desajeitada, Marina logo começou a pegar o ritmo, permitindo-se ser conduzida pela música e pela proximidade dele. Está vendo? Você está indo muito bem, Eduardo murmurou, seus lábios quase tocando o ouvido dela. Marina olhou para cima e se viu perdida nos olhos dele. Estavam tão próximos que ela podia sentir a respiração dele em seu rosto, podia ver cada detalhe de sua expressão. O tempo pareceu parar enquanto eles se moviam lentamente, perdidos um no outro. Foi então que o celular de Eduardo tocou, quebrando o momento mágico. Era do escritório, um problema urgente que precisava de sua atenção. Tenho que ir, ele disse, claramente relutante. Mas, Marina, sobre o vestido, posso mandar uma pessoa vir aqui amanhã para te ajudar? Uma consultora de moda que conhece meu estilo e vai saber escolher algo perfeito para você? Marina assentiu, ainda um pouco tonta pela proximidade que haviam compartilhado. E Marina? Eduardo parou na porta, olhando para ela com uma intensidade que a fez tremer. Mal posso esperar por sexta-feira. Quando ele saiu, Marina se deixou cair no sofá, o coração ainda disparado. Em apenas alguns dias, sua vida havia mudado completamente. E pela primeira vez, em vez de medo, ela sentiu expectativa pelo que estava por vir. Na quinta-feira de manhã, Marina acordou mais cedo que o habitual, com um misto de ansiedade e expectativa. Hoje chegaria a consultora de moda que Eduardo havia mencionado, e amanhã seria o jantar. Seu estômago estava cheio de borboletas desde que havia aberto os olhos. Está nervosa, minha filha? Dona Conceição observou Marina mexendo no café sem beber, perdida em pensamentos. Muito, vó. E se eu não conseguir fingir ser alguém que não sou? E se as pessoas perceberem que não pertenço àquele mundo? Marina, você não vai fingir ser ninguém. Você vai ser exatamente quem é, uma moça educada, inteligente e de bom coração. E se isso não for suficiente para essas pessoas, o problema é delas, não seu. Marina chegou ao apartamento de Eduardo com 15 minutos de antecedência, como sempre fazia. Para sua surpresa, encontrou ele na cozinha preparando café para dois. Bom dia. Dormiu bem? Eduardo sorriu, estendendo uma xícara para ela. Mal consegui fechar os olhos, Marina admitiu. Estou morrendo de nervoso. Marina, olha para mim. Eduardo se aproximou, colocando as mãos nos ombros dela. Você vai ficar linda. Vai se comportar perfeitamente. E vamos nos divertir muito. Confie em mim. Às 10 horas, a campainha tocou. Era Beatriz, a consultora de moda. Uma mulher elegante de uns 40 anos com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um sorriso profissional caloroso. Você deve ser Marina. Eduardo me falou muito sobre você. Beatriz cumprimentou Marina com 2 beijos, como se fossem amigas antigas. Trouxe algumas opções maravilhosas. Vamos ver o que fica melhor em você? Marina ficou impressionada com a naturalidade de Beatriz. Esperava encontrar alguém esnobe, que a faria se sentir inferior. Mas a consultora era genuinamente simpática e profissional. Eduardo, você pode nos deixar sozinhas? Isso é coisa de mulher, Beatriz disse, começando a tirar vestidos das sacolas que havia trazido. Eduardo riu. Vou trabalhar no escritório. Qualquer coisa, me chamem. Quando ficaram sozinhas, Beatriz se virou para Marina com um sorriso mais pessoal. Marina, posso te dizer uma coisa? Em 15 anos trabalhando com Eduardo e com a família dele, nunca vi ele tão animado por causa de uma mulher. O que quer que vocês tenham é especial. Marina sentiu as bochechas esquentarem. A gente ainda está se conhecendo. E isso é lindo. Agora vamos te deixar deslumbrante para hoje à noite. Beatriz abriu a primeira sacola. Trouxe 3 opções, todas no seu tamanho, que Eduardo me passou. Vamos experimentar. O primeiro vestido era azul marinho, elegante, mas discreto.
O segundo preto clássico com detalhes em renda. Mas foi o terceiro que tirou o fôlego de Marina. Um vestido verde esmeralda, de tecido fluido, que acentuava sua silhueta sem ser vulgar, com um decote elegante que mostrava o colo de forma sutil. Este, Beatriz disse assim que Marina vestiu o verde esmeralda. Definitivamente este. A cor realça seus olhos e sua pele. Eduardo vai ficar sem palavras. Marina se olhou no espelho do quarto e mal reconheceu a própria imagem. O vestido a transformava completamente, fazendo-a parecer sofisticada e elegante. Agora vamos cuidar do cabelo e da maquiagem, Beatriz disse, tirando mais produtos das sacolas. Vou te ensinar uma maquiagem que você mesma pode refazer em casa. Durante as 2 horas seguintes, Beatriz trabalhou como uma artista. Ensinou Marina a fazer uma maquiagem elegante, mas não exagerada. Penteou seus cabelos em um coque baixo, com algumas mechas soltas, emoldurando o rosto. E ainda trouxe sapatos e uma pequena bolsa de festa que combinavam perfeitamente com o vestido. Pronta, quer chamar Eduardo para ver o resultado? Marina hesitou. E se ele não gostar? Marina, confia em mim. Ele vai adorar. Beatriz foi até o escritório e voltou com Eduardo, que parou na porta do quarto, como se tivesse levado um choque elétrico. Marina, ele sussurrou, seus olhos percorrendo toda a figura dela. Você está linda demais. Marina sentiu as bochechas esquentarem com a intensidade do olhar dele. Havia algo diferente na forma como Eduardo a observava. Não era mais o olhar de um patrão para uma funcionária, mas o olhar de um homem admirando uma mulher que o atraía profundamente. Sério? Marina perguntou insegura. Eduardo se aproximou, pegando as mãos dela. Marina, você sempre foi bonita, mas agora você está radiante. Vai ser a mulher mais elegante do evento. Bem, meu trabalho aqui está feito, Beatriz disse, começando a guardar suas coisas. Marina, Eduardo vai te buscar às 7 amanhã. O evento começa às 8, mas é elegante chegar uns 15 minutos atrasados. Quando Beatriz saiu, Marina e Eduardo ficaram sozinhos no quarto. Ela ainda vestida para o evento. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade que nenhum dos dois sabia como lidar. Marina, preciso te contar uma coisa. Eduardo se sentou na poltrona do quarto, parecendo nervoso. Hoje de manhã minha mãe ligou perguntando quem eu levaria ao evento. Eu disse que levaria você. Marina sentiu o coração disparar. O que ela disse? Que queria te conhecer pessoalmente. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Marina, ela provavelmente vai fazer perguntas, vai tentar te intimidar. Minha família tem mania de testar as pessoas que eu apresento. Eduardo, talvez seja melhor eu não ir. Marina começou, mas ele a interrompeu. Não, você vai e vai se sair perfeitamente bem. Só quero que esteja preparada. Eduardo se levantou, aproximando-se dela. E quero que saiba que, independente do que minha família disser ou fizer, você é a pessoa que eu escolhi para estar comigo amanhã. Marina olhou nos olhos dele e viu uma determinação que a tranquilizou. Havia algo na forma como ele falava, na forma como a defendia que a fazia sentir protegida. Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que eu? Por que não uma dessas mulheres que sua família aprovaria? Eduardo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse organizando os pensamentos. Porque com você eu posso ser eu mesmo. Não preciso fingir, não preciso representar. Quando estou com você, me sinto real. As palavras de Eduardo tocaram Marina profundamente. Era exatamente como ela se sentia com ele. Como se pudesse ser autêntica, sem máscaras. Obrigada, ela disse suavemente. Pelo quê? Por me ver. Por me valorizar. Por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava. Eduardo se aproximou mais, até ficarem muito perto um do outro. Marina, posso te dar um beijo? O coração de Marina quase parou. Era tudo que ela queria, mas também era aterrorizante. Eu nunca beijei ninguém antes. Eduardo sorriu com ternura. Não precisa ter medo. Podemos ir devagar. Ele inclinou a cabeça lentamente, dando tempo para Marina se afastar se quisesse. Mas ela não queria se afastar. Queria sentir os lábios dele nos seus. Queria experimentar aquela intimidade que havia imaginado tantas vezes nos últimos dias. Quando os lábios de Eduardo tocaram os dela, Marina sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. Era suave, gentil, cheio de carinho. Ela fechou os olhos
e se permitiu sentir cada sensação, a textura dos lábios dele, o cheiro de sua pele, o calor de suas mãos em seu rosto. Quando se separaram, ficaram com as testas encostadas, respirando suavemente. Foi perfeito, Eduardo murmurou. Marina sorriu, sentindo-se mais confiante e feminina do que nunca. Amanhã vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo, Eduardo confirmou. E Marina? Mal posso esperar para te apresentar ao mundo como a mulher mais especial que já conheci. Sexta-feira chegou com uma chuva fina típica de São Paulo, que havia parado no final da tarde. Marina passou o dia na casa de Eduardo em estado de nervosismo crescente, mal conseguindo se concentrar no trabalho. Eduardo havia liberado ela mais cedo para se arrumar, e às 6 horas ela já estava em casa, tomando um banho demorado e tentando acalmar os nervos. Você vai ficar linda, minha filha, Dona Conceição disse, ajudando Marina a vestir o vestido verde esmeralda. E mais importante, você vai ficar sendo você mesma. Não se esqueça disso. Às 7 em ponto, Marina escutou o som de um carro parando na frente da casa. Olhou pela janela e viu uma BMW preta, Eduardo saindo do lado do passageiro, enquanto o motorista segurava a porta aberta. Ele trouxe motorista, Marina sussurrou para a avó, de repente consciente da diferença de mundos entre eles. Claro que trouxe. É um homem elegante levando uma dama elegante para um evento elegante. Dona Conceição respondeu. Agora vai, antes que você perca a coragem. Eduardo subiu até a porta da casa, impecável em um smoking preto. Quando Marina abriu a porta, ele ficou alguns segundos sem palavras, simplesmente admirando-a. Marina, você está perfeita. Ele estendeu um buquê pequeno de flores brancas. Para você. Obrigada. Marina sorriu, respirando o perfume delicado das flores. Você também está muito elegante. Eduardo cumprimentou Dona Conceição respeitosamente. Boa noite, Dona Conceição. Prometo trazer sua neta de volta em segurança. Eu confio no senhor, Eduardo. Cuidem-se. No carro, Marina tentava controlar o nervosismo enquanto observava a cidade passar pela janela. Eduardo notou sua atenção e segurou sua mão. Está tudo bem. Lembra do que conversamos? Você vai ser perfeita porque é você. O evento era em um hotel 5 estrelas nos Jardins. Quando chegaram, Marina viu a entrada repleta de carros de luxo, fotógrafos e pessoas impecavelmente vestidas. Seu estômago se revirou. Eduardo, eu não sei se consigo... Consegue sim. Ele apertou a mão dela. Eu estou aqui com você. Quando saíram do carro, Eduardo ofereceu o braço para Marina, que o aceitou tentando projetar mais confiança do que realmente sentia. Alguns fotógrafos tiraram fotos e Marina ouviu murmúrios ao redor. Quem é ela? Nunca vi antes. Eduardo Mendes com uma acompanhante nova. Dentro do salão, a decoração era deslumbrante. Mesas redondas com toalhas brancas, arranjos de flores enormes, um palco pequeno onde provavelmente haveria apresentações. Marina nunca havia visto tanto luxo em um só lugar. Eduardo, querido. Uma voz feminina interrompeu os pensamentos de Marina. Era uma mulher de uns 60 anos, cabelos loiros perfeitamente arrumados, vestindo um vestido azul royal, que provavelmente custava mais que o salário anual de Marina. Ao lado dela, um homem alto e elegante, claramente o pai de Eduardo. Mãe e pai. Eduardo beijou os dois no rosto. Quero apresentar vocês a Marina Santos. Marina, estes são meus pais, Helena e Roberto Mendes. Marina estendeu a mão educadamente. Muito prazer. Helena Mendes olhou Marina de cima a baixo, sua expressão educadamente neutra, mas com olhos avaliadores. O prazer é nosso, querida. Eduardo nos contou que vocês se conheceram através do trabalho. A forma como ela disse trabalho deixou claro que sabia exatamente qual era o emprego de Marina. Sim, senhora. Trabalho na casa dele. Que interessante. Helena sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. E me diga, querida, seus pais trabalham em quê? Eduardo se tensionou ao lado de Marina. Mãe, meus pais faleceram quando eu era criança. Marina respondeu com dignidade. Fui criada pela minha avó. Oh, que pena. Helena fez uma expressão de falsa compaixão. E sua avó, o que faz? Marina sentiu as bochechas esquentarem, mas lembrou-se das palavras da avó sobre não se diminuir. Ela trabalha como porteira. É uma mulher muito digna e trabalhadora. Claro, claro. O trabalho dignifica o homem, não é mesmo?
Helena sorriu condescendentemente. Eduardo, querido, vamos nos sentar. Quero te apresentar aos Carvalho. A filha deles, Fernanda, acabou de voltar de uma pós-graduação em Paris. Durante o jantar, Marina observou discretamente as pessoas ao redor. As mulheres falavam sobre viagens internacionais, joias, eventos beneficentes. Os homens discutiam negócios, investimentos, política. Era realmente um mundo diferente do dela. Eduardo foi atencioso durante toda a noite, incluindo Marina nas conversas, explicando piadas internas, certificando-se de que ela se sentisse confortável. Mas Marina podia sentir os olhares curiosos, os murmúrios discretos. Marina, querida, Helena se dirigiu a ela durante a sobremesa. Eduardo nos contou que você estuda administração. Que admirável! Onde faz o curso? Marina nomeou a escola técnica onde estudava. O silêncio constrangedor que se seguiu disse tudo. Ah, Helena disse finalmente. Que prático! Foi então que Eduardo se levantou abruptamente. Mãe, posso conversar com você em particular? Marina os viu se afastando. Eduardo claramente confrontando a mãe sobre sua atitude. Podia haver atenção na conversa, mesmo não ouvindo as palavras. Não se incomode com Helena, disse Roberto Mendes, falando com Marina pela primeira vez na noite. Ela, às vezes, é protetora demais com Eduardo. Eu entendo a preocupação dela, Marina respondeu diplomaticamente. Sabe, Marina, posso ver por que meu filho se interessou por você. Há uma autenticidade em você que é rara no nosso círculo. Roberto sorriu genuinamente. E posso ver que você se importa com ele de verdade. Quando Eduardo voltou, sua expressão estava tensa, mas ele forçou um sorriso para Marina. Quer dançar? Na pista de dança, Eduardo puxou Marina para perto, e eles se moveram no ritmo da música suave, como haviam ensaiado na cobertura. Sinto muito pelo comportamento da minha mãe, Eduardo murmurou no ouvido dela. Está tudo bem, eu sabia que seria assim. Não, não está tudo bem. Você não merece ser tratada dessa forma. Eduardo a fez girar gentilmente. Marina, não importa o que ela ou qualquer outra pessoa pense. Você é especial, você é importante para mim. Marina olhou nos olhos dele e viu sinceridade completa. Naquele momento, rodeada por toda aquela opulência e julgamento, sentiu que o único lugar onde realmente queria estar era ali, nos braços de Eduardo. Eduardo, ela disse suavemente, eu também me importo com você. Muito. Ele sorriu. E Marina sentiu que, apesar de todos os desafios que enfrentariam, havia algo real e valioso crescendo entre eles. A noite estava apenas começando, mas Marina já sabia que, independente do que acontecesse, aquela experiência a havia transformado para sempre. A semana seguinte ao evento foi diferente de tudo que Marina havia experimentado antes. Chegou ao apartamento de Eduardo na segunda-feira com sentimentos confusos. Parte dela ainda estava nas nuvens pela noite mágica que haviam compartilhado, mas outra parte estava ansiosa sobre como as coisas ficariam entre eles agora. Eduardo a recebeu com um sorriso caloroso e 2 cafés já prontos, como havia se tornado costume nos últimos dias. Bom dia, como você está se sentindo depois de sábado? Confusa, Marina admitiu, aceitando o café. Foi uma noite incrível, mas também intensa. Eu sei. Minha mãe ligou ontem querendo conversar sobre você. Eduardo fez aspas no ar, sua expressão mostrando irritação. Disse coisas que prefiro não repetir. Marina sentiu o estômago se revirar. Eduardo, talvez seja melhor a gente... Marina, para! Eduardo segurou as mãos dela. Não importa o que ela disse. Não importa o que ninguém diga. O que importa é como nós dois nos sentimos. E como você se sente? Marina precisava saber. Precisava ouvir dele. Eduardo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse organizando pensamentos complexos. Me sinto vivo pela primeira vez em anos. Me sinto como se finalmente tivesse encontrado alguém que me vê como eu realmente sou, não como Eduardo Mendes, o empresário bem-sucedido. As palavras dele tocaram Marina profundamente. Eu me sinto igual, como se finalmente alguém acreditasse em mim. Marina, quero te pedir uma coisa. Eduardo se aproximou mais. Quero que a gente tenha um encontro de verdade. Não um evento social, não aqui no apartamento. Quero te levar para jantar, só nós dois. Marina hesitou. Eduardo, as pessoas vão nos ver. E se virem?
Marina, não podemos viver nossa vida preocupados com o que os outros vão pensar. Se isso aqui é real, e para mim é, então vale a pena. Naquela quinta-feira, Eduardo levou Marina a um restaurante pequeno e aconchegante no bairro da Vila Madalena. Era um lugar íntimo, com mesas pequenas e luz suave, completamente diferente dos ambientes formais que Marina imaginava que ele frequentava. Como descobriu este lugar? Marina perguntou, observando a decoração simples, mas acolhedora. Quando era mais jovem, antes de assumir os negócios da família, eu costumava vir aqui com alguns amigos da faculdade. Era um dos poucos lugares onde podia ser só o Eduardo, não o herdeiro dos Mendes. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Sobre os sonhos de Marina de um dia ter seu próprio negócio, sobre as pressões que Eduardo sentia para manter o legado da família, sobre livros, filmes, sobre como viam o mundo. Marina, posso te contar algo que nunca contei para ninguém? Eduardo perguntou enquanto dividiam uma sobremesa. Claro. Às vezes eu me sinto como se estivesse vivendo a vida que meus pais planejaram para mim, não a que eu escolheria. Eduardo brincou com o garfo, evitando o olhar dela. Assumir a empresa, casar com alguém do nível social adequado, ter filhos que vão dar continuidade ao legado. É como se minha vida toda já estivesse escrita. E o que você escolheria, se pudesse escolher? Eduardo olhou diretamente para ela. Escolheria construir algo meu. Talvez trabalhar com projetos sociais. Usar o dinheiro da família para fazer diferença na vida de pessoas como sua avó, pessoas que trabalham duro, mas nunca têm oportunidades reais. Marina ficou impressionada com a sinceridade dele. Por que não faz isso? Medo, eu acho. Medo de decepcionar, medo de fracassar, medo de enfrentar minha família. Eduardo sorriu ironicamente. Você é mais corajosa do que eu, sabia? Você trabalha, estuda, luta por seus sonhos todos os dias. Eduardo, você também pode lutar pelos seus sonhos, nunca é tarde. Na saída do restaurante, enquanto caminhavam pelas ruas da Vila Madalena, Eduardo parou subitamente e puxou Marina para um abraço. Obrigado, ele murmurou contra os cabelos dela. Pelo quê? Por me fazer lembrar de quem eu realmente sou. Na sexta-feira, Marina estava organizando os papéis do escritório de Eduardo quando o telefone tocou. Era Helena Mendes, a mãe dele. Alô? Marina, é você? A voz era fria, controlada. Sim, senhora. Eduardo não está, foi para o escritório. Na verdade, é com você que quero falar. Podemos nos encontrar hoje à tarde? Digamos 3 horas, no café do shopping Iguatemi. Marina sentiu um frio no estômago. Senhora Helena, eu não sei se... Marina, querida, acho que seria bom conversarmos. Mulher para mulher. Quando Helena desligou, Marina ficou olhando para o telefone com o coração disparado. Sabia que aquela conversa não seria amigável. Às 3 horas, Marina estava no café do shopping vestindo sua melhor roupa. Uma blusa branca simples e uma calça preta. Helena chegou pontualmente, impecável em um conjunto Chanel, emanando poder e dinheiro. Marina, obrigada por vir. Helena se sentou, pedindo um café para a garçonete sem mesmo olhar para ela. Vamos direto ao ponto. Sei que você é uma moça trabalhadora e digna, mas também sei que não é ingênua. Marina permaneceu em silêncio, esperando. Meu filho está passando por uma fase. Você representa algo diferente, uma fuga da realidade dele. Mas isso não vai durar. Helena se inclinou para a frente. Eduardo tem responsabilidades, um futuro já traçado. E esse futuro não inclui uma faxineira. As palavras de Helena doeram, mas Marina se lembrou dos conselhos da avó sobre não se deixar diminuir. Com todo respeito, senhora Helena, isso não deveria ser uma decisão do Eduardo. Helena sorriu friamente. Marina, vou ser clara. Posso facilitar muito sua vida. Posso te arranjar um emprego melhor. Posso pagar para você terminar seus estudos. Posso até ajudar sua avó com os remédios. Tudo o que preciso é que você se afaste do meu filho. A senhora está tentando me comprar? Estou tentando ser prática. Você é uma moça inteligente e deve entender que essa história não tem futuro. Eduardo vai se cansar dessa brincadeira e voltar para o mundo dele. A questão é, você quer sair dessa com alguma coisa? Ou quer sair de mãos vazias e com o coração partido? Marina sentiu lágrimas se formarem nos olhos, mas não permitiu que caíssem. Senhora Helena, eu entendo sua preocupação com seu filho.
Mas eu me importo com Eduardo de verdade. Não estou com ele por dinheiro ou por interesse. Querida, todas dizem isso no começo. Marina se levantou da mesa. Vou embora. E não vou aceitar sua proposta. Marina, pense bem. Esta é uma oferta generosa. Pode ser que não haja uma segunda. Quando Marina chegou em casa naquela tarde, encontrou Dona Conceição na cozinha, preparando o jantar. A expressão de Marina disse tudo. O que aconteceu, minha filha? Marina contou sobre o encontro com Helena Mendes, sobre a proposta, sobre como se sentiu humilhada e desrespeitada. E o que você vai fazer? Dona Conceição perguntou depois de ouvir tudo. Não sei, vó. Talvez ela tenha razão. Talvez eu esteja vivendo um sonho que não pode se tornar realidade. Marina Santos, olha para mim. A voz de Dona Conceição ganhou aquele tom firme. Essa mulher tentou te comprar porque tem medo. Medo de que você seja exatamente o que o filho dela precisa. Se ela não te visse como uma ameaça real, não perderia tempo tentando te afastar. Mas, vó, ela tem razão sobre uma coisa. Somos de mundos muito diferentes. E daí? Amor é amor, independente de conta bancária. A questão é, você ama esse homem? Marina ficou em silêncio por um longo momento. Era a primeira vez que alguém usava a palavra amor em relação ao que sentia por Eduardo. Eu acho que sim. Então lute por ele. Mas lute sendo você mesma, com dignidade. E se no final não der certo, pelo menos você vai saber que tentou. Naquela noite, Marina ficou acordada pensando nas palavras da avó e nas palavras de Helena Mendes. Sua vida havia se complicado muito, desde que permitiu que Eduardo entrasse em seu coração. Mas pela primeira vez, sentia que estava vivendo de verdade, não apenas sobrevivendo. A questão agora era, Eduardo lutaria por ela da mesma forma. No sábado de manhã, Marina acordou com uma determinação que a surpreendeu. Havia passado a madrugada inteira pensando na conversa com Helena Mendes e nas palavras da avó. Estava na hora de ter uma conversa honesta com Eduardo sobre o futuro deles. Chegou ao apartamento mais cedo que o habitual e encontrou Eduardo na cozinha, tomando café e mexendo no celular com uma expressão preocupada. Bom dia! Aconteceu alguma coisa? Marina perguntou, notando a tensão dele. Eduardo olhou para ela com uma expressão que misturava alívio e ansiedade. Marina, preciso te contar uma coisa. Minha mãe me ligou ontem à noite. Disse que conversou com você. Marina sentiu o estômago se revirar. E o que você achou disso? Fiquei furioso. Eduardo se levantou passando as mãos pelos cabelos. Como ela teve coragem de te procurar pelas costas, de tentar te subornar? Então você sabe sobre a proposta dela? Sei de tudo. E quero que saiba que rompi relações com ela ontem mesmo. Disse que não aceito esse tipo de interferência na minha vida. Marina ficou chocada. Eduardo, ela é sua mãe. E você é a mulher que eu amo. As palavras saíram com uma intensidade que fez Marina perder o fôlego. Sim, Marina, eu te amo. E não vou deixar ninguém, nem mesmo minha família, tentar nos separar. Marina sentiu lágrimas se formarem nos olhos. Eduardo, eu também te amo. Mas sua mãe tem razão sobre uma coisa. Somos de mundos muito diferentes. E daí? Eduardo se aproximou, segurando as mãos dela. Marina, nos últimos meses você me mostrou o que é realmente importante na vida. Me mostrou que sucesso não se mede apenas em dinheiro, que felicidade não vem de status social. Mas, Eduardo, pense no que você está abrindo mão. Sua família, seus amigos, seu círculo social. Marina, você não entende? Eduardo sorriu. Aquele sorriso que sempre fazia o coração dela acelerar. Eu não estou abrindo mão de nada. Estou ganhando tudo. Estou ganhando uma vida real com uma pessoa real. Marina o olhou nos olhos e viu uma determinação que nunca havia visto antes. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero construir uma vida com você. Não aqui, neste apartamento que representa tudo o que eu não quero mais ser. Quero que a gente comece do zero, juntos. Eduardo foi até o escritório e voltou com alguns papéis. Lembra quando te falei sobre querer fazer projetos sociais? Bem, passei a semana inteira pesquisando e planejando. Quero criar uma ONG que ofereça cursos profissionalizantes para pessoas de baixa renda. Quero usar o dinheiro que herdei para fazer diferença de verdade. Marina olhou os papéis. Eram plantas de um projeto, orçamentos, planos de negócio. Eduardo, isso é incrível, mas... Marina, quero que seja minha sócia nisso.
Quero que você use toda essa inteligência e determinação que sempre admirei em você para construirmos algo juntos. Eduardo, eu mal terminei o curso técnico. Não tenho experiência com ONGs, mas tem algo muito mais valioso. Você conhece a realidade das pessoas que queremos ajudar. Você sabe o que significa lutar por oportunidades, sonhar com um futuro melhor. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, você é a pessoa mais corajosa que conheço. Se alguém pode fazer isso dar certo, é você. Marina sentiu uma emoção avassaladora. Pela primeira vez na vida, alguém não estava apenas acreditando nela, estava propondo que construíssem algo juntos como iguais. E sua família? Eles nunca vão aceitar. Alguns vão, outros não. Meu pai já me ligou depois da discussão com minha mãe. Disse que sempre soube que eu não era feliz, vivendo só para os negócios da família. Eduardo sorriu. Ele quer te conhecer melhor. Disse que viu algo especial em você na noite do evento. Sério? Sério. Marina, não vou mentir. Vai ser difícil no começo. Vamos enfrentar preconceito, julgamento, pessoas que não vão entender nossa escolha. Mas também vamos ter a oportunidade de fazer diferença real na vida das pessoas, de construir algo nosso, de sermos felizes de verdade. Marina olhou para Eduardo, para o homem que havia entrado em sua vida como patrão e agora estava propondo ser seu parceiro em todos os sentidos. Viu sinceridade, amor, determinação. Viu um futuro que ela nunca havia ousado sonhar. Eduardo, tem certeza disso? Tem certeza de que é isso que você quer? Marina Santos, nunca tive certeza de nada na vida. Até te conhecer. Eduardo se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa do bolso. Casa comigo? Marina olhou para o anel simples, mas lindo, depois para o homem ajoelhado à sua frente. Eduardo, eu sei que é rápido, sei que é assustador, mas também sei que quando você encontra a pessoa certa, você sabe, e eu sei que você é a pessoa certa para mim. Marina pensou na avó, que sempre lhe ensinara a ser corajosa. Pensou em todos os sonhos que havia guardado no coração, achando que eram impossíveis. Pensou no homem à sua frente, que estava oferecendo não apenas amor, mas uma parceria real na vida. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. Eduardo se levantou rapidamente, colocando o anel no dedo dela e a beijando com toda a paixão que havia crescido entre eles nos últimos meses. 3 meses depois, Marina estava em pé ao lado de Eduardo, na sede da ONG que haviam criado juntos. Novos Horizontes. Era um espaço simples, mas acolhedor, onde já ofereciam cursos de informática, administração básica e empreendedorismo para jovens e adultos da comunidade. Dona Conceição estava lá, orgulhosa, ajudando a servir café para os participantes do primeiro curso. Roberto Mendes também estava presente, impressionado com o projeto que o filho e a nora haviam criado. Marina, Eduardo se aproximou, passando o braço pela cintura dela. Olha o que construímos. Marina observou a sala cheia de pessoas como ela havia sido. Gente trabalhadora, sonhadora, que só precisava de uma oportunidade. Viu jovens aprendendo a usar computadores, adultos fazendo planos de negócio, pessoas descobrindo que podiam sonhar mais alto. Eduardo, ela disse, virando-se para olhar nos olhos do homem que havia se tornado seu marido, sócio e melhor amigo. Obrigada. Pelo quê? Por ter acreditado em mim quando eu mesma não acreditava. Por ter me mostrado que o amor pode realmente mudar tudo. Eduardo sorriu. Aquele sorriso que continuava fazendo o coração dela acelerar, mesmo depois de casados. Marina, você que mudou minha vida. Você que me mostrou o que realmente vale a pena. Naquela tarde, enquanto trabalhavam lado a lado, Marina pensou em como sua vida havia mudado completamente. De faxineira tímida e insegura, havia se tornado empresária, esposa, uma mulher que acreditava em si mesma e em seus sonhos. Havia descoberto que o amor verdadeiro não conhece classe social, que coragem pode vencer qualquer preconceito e que, às vezes, os encontros mais inesperados podem levar aos destinos mais bonitos. Olhou para o anel simples em seu dedo, para Eduardo organizando papéis ao lado dela, para Dona Conceição rindo com uma das alunas do curso. Sua vida não era perfeita, ainda enfrentavam desafios e preconceitos, mas era real, era dela. Era construída com amor e determinação. E pela primeira vez em toda a sua vida, Marina Santos se sentia completa.